Na medida em que da terra e de tudo o que ela volta um novo ser em séculos se fazia, lentamente soltava-se das raízes que o prendia. E quanto mais crescia, mais solto se sentia. Até que, por fim, raiz ali não mais havia. Vislumbrou-se com tudo que agora novo lhe parecia, e à medida em que a tudo via, mais esquecia aquilo que tudo outrora ele era, e não apenas o sabia. E então muitos deles, surpresos, sentiram-se ao perceber que em si residia uma identidade muito grande, às vezes com pedra, outra com animais, com água, com fogo, com ar, com ciências, matemática e com tudo quanto se possa estudar. E raro era aquele que percebia que outrora dele aquilo se fazia. Enquanto ao longo de séculos se achava-se ele que sábio se fazia, distanciava-se cada vez mais de sua geografia. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez, na noite de hoje, com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, e da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Eu fiz esse poema na abertura do programa de hoje, porque ele é deveras interessante na sua escrita, e vou repeti-lo para que assim possamos pensar e nos deter um pouco no conteúdo dele, porque além de responder algumas perguntas que ficamos devendo no programa passado, hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que está relacionado ao que dispõe esse poema, que nos diz que na medida em que da terra e de tudo que a ela volta um novo ser em séculos se fazia, isso nós podemos conjugar com aquilo: és pó, voltarás ao pó. Lentamente soltava-se das raízes que o prendia. E quanto mais crescia, mais solto se sentia, até que por fim raiz ali não mais havia. É quando nós perdemos a identidade com as nossas origens. Vislumbrou-se com tudo que agora novo lhe parecia, e à medida que a tudo via, mais esquecia que tudo outrora aquilo ele era, e não apenas o sabia. Isso está muito relacionado com aquela questão do budismo: estamos em tudo e tudo está em nós. Quando o Buda abraça a árvore e diz: eu e a árvore somos um. E então muitos deles, surpresos, sentiram-se ao perceber que em si residia uma identidade muito grande. Aqui, às vezes, o dom profissional que reside em cada um. Às vezes com pedra, outra com animais, com água, com fogo, com ar, com ciências, matemática e com tudo quanto se possa estudar. E raro era aquele que percebia que outrora dele aquilo se fazia. E enquanto ao longo dos séculos achava ele que sábio se fazia, distanciava-se cada vez mais de sua geografia. Qual é a proposta? O que pressupõe esse poema? É uma perda de identidade real com as nossas origens humanas. Não é? Eu costumo dizer às vezes que o saber emprestado, ele tem os dois aspectos, como quase tudo na vida, né? Quando nós adentramos o mundo dos saberes emprestados, é muito bom, porque muitas coisas nós não precisamos sequer estudar, elas já estão prontas e disponíveis a cada um de nós para que possamos utilizá-las, né? Aquilo que já foi, aquela evolução que já houve, tudo aquilo que já se aprendeu antes da nossa chegada ao mundo, vamos assim dizer, ao mundo consciente. No entanto, nós perdemos um pouco de algo que é extremamente importante, que é esse saber inato, esse saber que reside em cada ser criado, em cada criatura criada. E quando nós perdemos esse grau de identidade com esse ser, ou seja, quem sou eu, quem de fato eu sou, né?
eu tenho uma dificuldade muito grande de identidade em relação ao mundo e as coisas relacionadas ao mundo, todas as atividades que tenham relação com a minha vida, né? Aí entra a questão profissional, a metade da laranja e tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui. E esta é a importância de a gente falar tanto da prática introspectiva, porque a busca da prática introspectiva disciplinada é exatamente buscar um saber que reside na essência de cada um de nós. Um saber que não pode ser sugerido, nem por mim ou quem quer que seja, que não pode ser ensinado, porque reside no âmago de cada ser. E este saber que reside no âmago de cada ser reside a sua real identidade. Então, obviamente que não podemos ignorar tudo aquilo que está pronto e à nossa disposição. No entanto, quando ignoramos nós mesmos, em detrimento destas coisas que já estão prontas, das receitas que já existem, perdemos a nossa própria identidade. Como diz o final do poema, quanto mais sábio achamos que ficamos, mais nos afastamos da nossa própria geografia, ou seja, da onde viemos. Aqui vamos retornar, o que somos nós de fato, o que pretendo da vida, o que conjuga de fato com o meu ser. Então, às vezes, esse aprendizado externo é útil, obviamente que sim, mas às vezes também pode ser um atrapalho no sentido de se ter esse tempo que a gente insiste, sugere tanto e sucessivamente de interiorização humana. Esse tempo introspectivo de interiorização humana para uma análise, para pensar sobre o que eu penso, para pensar sobre o que eu faço, pensar sobre as minhas ações, pensar sobre os meus pensamentos. Pensar um pouco nesse ser chamado eu e as coisas que têm relação direta com esse ser que brota do âmago deste ser chamado eu. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos no segundo bloco para responder perguntas que ficaram pendentes no último programa e para ler alguma coisa aqui do Dr. Bruce Lipton, que tem relação com a ciência da epigenética, e falarmos um pouco aí ainda dentro do conteúdo do poema que abriu o programa da noite de hoje. Até daqui a pouco.